Olá, boa tarde. Eu sou Kilsen e vim aqui fazer mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa Casa do Caminho. Mas antes a gente vai fazer uma pequena oração, tá bom? Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo o Senhor. A Ti, Jesus, nosso Divino Mestre, pela oportunidade que temos desse estudo do seu Evangelho, a fim de que possamos elevar os nossos espíritos imortais com cada ensinamento tão produtivo, Senhor, que nós temos do seu Evangelho. E pedimos, Senhor, que abençoe a nossa Casa do Caminho, que abençoe a todos que estão aqui estudando, que estão estudando na Casa do Caminho, trabalhando, frequentando. Enfim, Senhor, abençoe a Casa do Caminho. Abençoe também a toda a humanidade, tão necessitada de Ti, Senhor. Que seja em Seu nome, em nome de Deus, acima de tudo, pedimos a permissão para iniciarmos de nossa parte essa palestra, essa singela palestra do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá? Nós estamos ainda no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então ainda estamos falando de amor. E falando de amor, a gente já falou do amor pela humanidade, né? E Jesus, ele não fala que ele ama A, B, C, mas D ele não ama, né? Ele ama, ele veio aqui e mostrou que ama a todos, né? E no capítulo, no item anterior, que é o item 14, que a nossa querida deu na semana passada, ele fala ele vem falando o Evangelho, na verdade é Elizabeth de França, vem falando da caridade para com os inimigos, para com os criminosos. E hoje a gente vai falar no seguinte item, né? Que é o item 15, deve-se expor a vida por um malfeitor. Então a gente continua falando da caridade para com os criminosos, né? E aqui a gente fala da vida, de duas vidas, de quem está salvando e de quem será salvo. E ele coloca essa condição para ser salvo, ele deve ou não ser um malfeitor, né? Então, vamos ler aqui. Quem traz essa lição é Lamennais, Paris, 1862. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? Aqui ele coloca uma situação. Eu vou fazer uma situação aqui imaginária de um médico que é um cirurgião e que ele tem na mesa de cirurgia, né, dele um criminoso que tem uma doença que existe um risco desse cirurgião se contaminar. Então, ele vai expor a vida dele por aquele criminoso
É mais ou menos essa a pergunta que está sendo feita. Vamos ver o que Lamennais respondeu, para depois a gente elaborar, né? Essa é uma questão muito grave e que naturalmente pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral. Vamos ver do adiantamento moral de Lamennais em comparação ao nosso, pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida mesmo por um malfeitor. Aí ele começa. O devotamento é cego. Pronto, ele já respondeu, né? Ele é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Então, deve-se socorrer um inimigo da sociedade, né? Um criminoso, um delinquente, seja lá como se queira chamar. Acreditais que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? Então, se eu salvar esse malfeitor da morte, né, no caso, será que é só da morte que a gente vai salvá-lo? Né? É talvez de toda a sua vida passada. Por que pensai nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida o homem perdido? Volta-se sobre a sua existência passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Talvez a morte chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Ide, arrancai-o da sua condenação. E então esse homem, que seria morto blasfemando contra vós, se jogará em vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, porquanto, salvando, obedecereis a essa voz do coração que nos diz: se podes salvá-lo, salva-o. Simples assim, né? Salva-o. Eu acredito que os médicos eles têm um dever para com a ética, né, da medicina, de salvar o criminoso, né? E espero que seja feito dessa forma, né? A gente sabe que muitos criminosos vão para o hospital e lá são salvos, né? Que apesar de a gente saber de histórias, a gente sabe que policiais, independente da gente saber de algumas histórias, né, a gente sabe que policiais salvam os criminosos para levar para a delegacia e serem, né, julgados pelos seus crimes e condenados à prisão, enfim. E se eles estiverem machucados, eles precisam, mesmo correndo risco de vida, eles precisam ir ao hospital, né? Essa é a lei civil dos homens, que apesar de ser criminoso, ele precisa de um hospital, ele precisa primeiro de um atendimento médico. Então, se a lei dos homens diz isso, né, quem somos nós para dizer o contrário, né? Sabendo que Jesus ele buscava junto daqueles grupos que estavam com eles, né, em grandes multidões, ele buscava os doentes e não os saudáveis da alma, né? Então tem a história
do momento da morte de Jesus, né, aqui na Terra, que ele perdoa o ladrão que se arrependeu. Na verdade, ele perdoa não só o ladrão que se arrependeu, ele perdoa até aquelas pessoas que fizeram isso de forma injusta, né, com ele, que o crucificaram, que fizeram, aconteceram com ele. Ele perdoa. Deus, eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, ele perdoa. E a nós? E a nós, né? Na verdade, a gente não sabe do nosso passado, mas diante da nossa vida, das coisas que a gente vive, ninguém vive um mar de rosas, né? A gente tem muitos débitos para expiar e para reparar, e com certeza fomos criminosos em outras vidas. Se a gente olhar cada vez mais para trás, né, a história da humanidade, né, na Idade Média, a gente vai ver o quanto nós éramos bárbaros e quantos crimes nós cometemos, né, aos olhos dos homens e principalmente aos olhos de Deus. No entanto, Deus nos dá sempre uma oportunidade para a gente reparar esses débitos através da reencarnação. Deus nos dá a vida e não a morte. Ele nos dá a vida, mesmo tendo um passado, sendo malfeitor, sendo criminoso. Ele nos dá a vida para a gente reparar. Então, quem somos nós para julgarmos se deve ou não viver, né? A gente sabe que do lamaçal nasce lindas flores, né? Da pedra pode vir um mármore. Então, a gente precisa da reencarnação para ser lapidado, para aprender, para melhorar. E aqui ele fala, quem é que garante que depois de salvo a vida desse malfeitor, ele não vai mudar? Né? A gente vê quantas mãezinhas, quantas mulheres, quantas pessoas vão visitar os criminosos nas cadeias. Eu conheço 2 histórias de irmãs que iam visitar todo domingo os criminosos, seus irmãos criminosos, né, que cometeram algum delito, que iam visitar ali, levando comida, passando por dificuldades, mas sem julgamento, com todo amor no coração, e com tanto sofrimento, né? Então, por trás de um malfeitor existe uma mãezinha, por trás de um malfeitor existe uma família. Uma vez falaram isso para mim, né? Eu, antes de ser espírita e depois de passar por uma situação de um crime violento na minha vida, uma pessoa faleceu e eu não fui caridosa, né, naquele momento. E uma amiga me falou, olha, por trás de um criminoso há sempre uma mãe. Pensa nessa mãe. E ela me fez pensar muito
porque a gente não sabe da história desse malfeitor, a gente não sabe da história do que fez ele cometer aquele delito, da história dos vícios que esse espírito imortal tem, da luta que esse espírito imortal vem carregando com ele, né, para não ser reincidente no crime mais uma vez, né? Enfim, a gente não sabe, a gente não tem noção da vida do outro, e a gente costuma tá sempre julgando e achando que é muito fácil. E talvez para aquele espírito ali não é fácil. E quão agradecido um espírito, um exemplo, né? Um exemplo. A gente sabe que existem, não é uma regra, tá? Mas na rua, naqueles que vivem em situação de rua, existem pessoas que cometem delitos, né? E nem por isso os templos, as igrejas, os centros espíritas, a própria Casa do Caminho deixa de ajudar, né? E então isso é a verdadeira caridade, né? Sem julgamento, isso acontece. Olha, vamos socorrer só aquele que tá de roupa azul, aquele que não tem chinelo, mas o que tem um relógio bonito ou que tem um celular, a gente não vai doar alimento porque ele pode ter roubado aquilo. A gente não pode cometer esse erro, né? Eu separei aqui um trecho do livro Fonte Viva, que é da lição 113, Busquemos o Melhor. Né? E ele fala no iniciozinho, por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus falou em Mateus. E aqui nos últimos capítulos, parágrafos, ele fala: nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que assim agindo o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio, através de incessante renovação. Então é através sim da vida, da reencarnação, é que a gente vai modificar os nossos vícios, as nossas más tendências, as nossas paixões. E sim, fomos malfeitores, fomos criminosos. Quantos de nós estamos hoje na casa espírita trabalhando no bem, e porque Deus
misericordioso e bom, né? Quantos de nós, malfeitores e criminosos do passado, estão cuidando de crianças carentes em abrigos, ou na própria evangelização infantil, nas igrejas, no centro espírita, ou em ONGs, né? Quantos malfeitores querem hoje resgatar pessoas em situação de insegurança social, de insegurança alimentar, que trabalham em ONGs, né? Porque fizeram justamente ao contrário, né? No passado, em outras vidas. E por que não dar oportunidade a essas pessoas que se sentem longe da lei de Deus, né? E querendo reparar o que fez lá no passado. E Deus, graças nós damos porque Deus é piedoso e nos dá tantas oportunidades, né? Quantos de nós fomos maus políticos e nos dá a possibilidade de hoje estar falando sobre o Evangelho, ao invés de estar falando sobre outras coisas que era imprópria, né? E além disso, temos a lei de Deus, né? Que aos olhos dos homens não é crime. E muitas pessoas, muitos de nós, inclusive, né, estamos cometendo o próprio julgamento, a própria distinção, né, de diferença de raça, de sexualidade. E isso é crime, né? A gente sabe que isso é crime. Graças a Deus, o homem já está aqui no Brasil, já está seguindo de acordo com a lei de Deus, né? Distinguir e eu tô esquecendo a palavra, né? Difamar e deixar uma pessoa numa situação desagradável por ela não ter uma escolha sexual igual à minha, né? Não é brincadeira, é uma coisa séria. Se machuca no outro, quer dizer que eu estou infringindo a lei de Deus. Pelo menos, né? Pelo menos eu estou infringindo a lei de Deus, mas também estou infringindo a lei dos homens. Então, às vezes a gente acha que o outro é um malfeitor, que o outro é criminoso, mas aos olhos de Deus a gente ainda comete muitos erros fora da lei de Deus. Então, é um item que a gente tem que pensar muito, porque a gente está sempre vendo, julgando o outro, e independente de qualquer coisa, a gente deve salvar as pessoas, ajudar as pessoas e ter caridade, né, fraternal para com o outro, sendo ou não malfeitor, sendo ou não qualquer coisa diferente daquilo que a gente gostaria que fosse, né? Bom, é isso. É isso que eu queria deixar no estudo de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós e obrigada aí pela paciência de nos ter escutado e estudado junto com a gente.